Olá, estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para esta nossa série, e hoje vamos falar sobre classes e objetos. Ok? Eu referi que este vídeo iria ser muito importante, e é verdade, porque as classes e objetos são a base de tudo, e em qualquer vídeo que nós falamos, tivemos então uma classe e atributos e métodos, etc. E também temos então a criação de objetos no program, e é isso mesmo que vamos falar. Ok, o que é uma classe? Uma classe representa um conjunto de objetos, sendo que define o comportamento desses mesmos através de métodos e quais estados ele é capaz de manter através dos seus atributos. Já um objeto é uma instância, ok, esta palavra é muito importante, é uma instância de uma classe e é capaz de armazenar estados através dos seus atributos e de reagir a mensagens enviadas para ele. Ok, o que nós vamos fazer neste vídeo é basicamente criar uma classe, que for algo que nós já aprendemos, mas não ainda explicado. E depois sim, vamos criar então, no fim de tudo, depois de criar a classe e de implementá-la, criar então os objetos e fazê-lo com que funcione direito. Ok, como é que se cria uma classe? Se bem se lembram, eu nos inícios desta série, eu expliquei a criar uma classe, que é basicamente ir aqui a base, a adicionar, neste caso add, e temos então aqui classe, ou então diretamente a new item. Vamos aqui a classe, adicionar uma classe, e vamos chamar, por exemplo, essa mesma classe de o nome do vídeo, que é classes e objetos. Ok, vamos então adicionar a classe, e temos a nossa classe já adicionada. Ok, eu vou só colocar aqui o comentário, como faço sempre. Neste caso só tenho que colar, para não perder muito tempo de vídeo. E agora temos que fazer o seguinte. Portanto, esta classe faz parte, peço desculpa, do namespace base. E a classe chama-se classes e objetos. Ok. Nós agora só temos de trabalhar dentro desta mesma classe. Ou seja, com atributos e métodos. Que é basicamente o que ele faz. Ou seja, o comportamento são os seus métodos e os estados são os seus atributos. Vamos criar então. Vamos fazer algo simples. Por exemplo, algo que faça parte de, por exemplo, um jogo. A nível de inimigos, de ataque, de verificar a vida do inimigo, etc. Vamos criar aqui um atributo, peço desculpa, do tipo inteiro, ou seja, int vidas é igual a 5, ou seja, cada inimigo, nós podemos ter chamado esta classe inimigo, só que eu, como estou acostumado a chamar sempre o nome, ok, sempre o nome da própria classe, neste caso do vídeo referente, que é classes e objetos, chamei então classes e objetos e não inimigo. Senão a classe teria de se chamar inimigo, porque é o caso. Ou seja, boa política é cada classe referente terá que ter um nome correto. Por exemplo, se eu estou a fazer algo sobre inimigos, nem que seja sobre heróis, ou seja, se for sobre inimigos, tenho que chamar a classe inimigo, no singular e não inimigos, porque os objetos é que são instâncias, a classe representa apenas um e não vários, ou seja, sempre um singular. E no caso, então, dos heróis, seria herói. Ok. Portanto, um atributo, neste caso, vidas. E vamos criar, por exemplo, aqui dois métodos que retratam, então, o comportamento desta nossa classe. Neste caso, vai ser o comportamento do inimigo, que será o objeto. Uma instância da classe. Volto a relembrar. Ok. Vamos criar, então, um método, por exemplo, de ataque. Ou seja, ele será atacado e irá perder uma vida. Vamos colocar o seguinte. Uma mensagem a dizer... Ou seja, o inimigo dirá: eu fui atacado e perdi uma vida. Ok, até aqui tudo bem. Vamos só retirar uma vida, ou seja, se ele perdeu uma vida, temos que retirá-la, ou seja, menos igual a 1. É algo que também já aprendemos. Foi um dos primeiros vídeos. E agora vamos criar um outro método, que representa também o comportamento, que será a verificação da vida desse mesmo inimigo, para ver se ele está quase a morrer ou não. Ok, vamos chamar de verificar vida. Atenção que estes métodos não irão retornar nada, é apenas para informar os dados sobre o inimigo, ou seja, verificar, neste caso, só a vida. Verificar vida. Opa. Ok. E agora vamos colocar algo muito simples. Por exemplo, if as vidas forem menores ou iguais a 0, quer dizer que ele já morreu. Ok? O inimigo já morreu. Algo natural. Eu não preciso colocar aqui as chavetas, portanto é desnecessário. Posso colocar apenas uma mensagem a dizer o seguinte: eu
Estou morto, atenção, que é o que o inimigo dirá. Eu estou morto porque não tenho mais vidas. Ok? E agora um else a dizer o número de vidas caso ele ainda tenha algumas. Portanto, console.writeLine. E aqui é eu ainda estou em combate. Neste caso, inimigos contra heróis e heróis contra inimigos. E tenho... Vamos colocar aqui o número de vidas. Por exemplo, tenho 5 vidas. Fechar aqui a string. E temos então a nossa classe. Algo muito simples, atenção. Temos então a nossa classe criada com um atributo referente às vidas. Podemos colocar isto aqui já, que é completamente desnecessário, e tirar. Ou seja, temos já um atributo, que é o número de vidas do inimigo. E depois sim, 2 métodos que representam o comportamento, que é o ataque, para tirar-lhe uma vida, e depois sim o verificar vida, que é basicamente para saber se ele está morto ou se ainda tem vidas e o número de vidas que tem. Ok. Portanto, já aprendemos a criar então uma classe, agora só temos que instanciá-la, ou seja, criar objetos. Vamos criar, por exemplo, 2 objetos, neste caso 2 inimigos. E como é que fazemos isso? Basicamente, ou colocamos, atenção, que é uma opção, ou colocamos o nome da classe, aqui seria inimigos, ou seja, na boa política seria inimigos. Vamos chamar inimigo 1. Isso só tem que ser junto. Toma o valor de novo, aqui seria inimigo, ou seja, de novo inimigo. Ok, temos então um inimigo criado. Aqui, eu como boa política, entre aspas, porque assim também está correto, só que eu habituei-me a fazer o seguinte, que foi usar então o var, porque ele detecta automaticamente o tipo do que representa, ou seja, representa então uma variável, neste caso que é do tipo da classe, que seja um objeto instanciado da classe classes e objetos, ou então referente à classe que seria, então, deveria ser inimigo. Ok. Vamos criar então outro objeto. Var inimigo 2 é igual a seja new. Atenção que já paramos a falar sobre o var, que é algo muito importante, que é está no vídeo mais sobre as strings, acho eu, ou então mais sobre... Peço desculpa, não é mais sobre strings, é mais sobre variáveis. Não percam esse vídeo porque é muito importante e já foi apresentado nesta mesma série. Ok, portanto, nós já instanciamos 2 objetos. Estes 2 objetos são referentes a 2 inimigos, ou seja, o inimigo 1 e o inimigo 2. Instanciamos de onde? Instanciamos da classe. De nome classes e objetos, mas teria que ser então classe inimigo. Agora o que temos que fazer é dar-lhe algum comportamento a esse mesmo objeto. E para isso, vamos ter acesso aos seus métodos. Ou seja, inimigo 1 será atacado, ou seja, ataca. Ou seja, vai perder aqui uma vida. Ou seja, neste momento já tem 4 vidas. Começou com 5 e agora tem 4. Inimigo 1 será atacado outra vez. Ou seja, neste momento já estará com 3 vidas. Inimigo 1 novamente atacado. Ou seja, já estará com quantas vidas? Com 2 vidas. Ok. Porque 5 menos 3 é 2. Algo muito simples. Ok. Vamos só atacar o inimigo 1 e agora vamos verificar as diferenças. O inimigo 1 vamos verificar a sua vida. E depois sim, o inimigo 2 que não será atacado, vamos verificar também a sua vida. Que neste caso será 5, que é o default. Ou seja, o valor padrão. Ok. Temos então aqui a nossa classe criada. Está aqui. Depois temos também os nossos objetos distanciados dessa mesma classe. E agora temos algum comportamento nos objetos ao atualizar os seus métodos. Se executarmos este pedaço de código, podemos verificar o seguinte. Ok, temos então aqui. O que é que aconteceu? O inimigo 1 foi atacado e perdeu uma vida, depois foi atacado novamente e perdeu uma outra vida, e depois foi atacado uma última vez e perdeu uma outra vida. Ou seja, se formos verificar a vida desse inimigo, ele diz, eu ainda estou em combate e tenho 2 vidas. Ou seja, começou com 5, perdeu 3 vidas e ficou só com 2. Já o inimigo 2, que nunca perdeu uma vida, pelo menos aqui que eu saiba, ou seja, nunca perdeu uma vida,
ele ainda está em combate e tem então as 5 vidas. Foi as vidas com que ele começou. Ou seja, valor padrão, valor default, como preferirem. Portanto, no próximo vídeo vamos falar sobre construtores, que é algo que implementa e incrementa um certo valor às classes e objetos. E também é um vídeo muito importante. Portanto, não percam, ok? Que é algo muito importante falarmos sobre construtores para facilitarmos assim o nosso trabalho. Ok? Portanto, até lá, até o dia da manhã e happy coding!